Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nosso destaque agora é um tema muito importante, é uma tendência, é uma necessidade daqui para frente, que é a questão aí do sequestro de carbono, como a agricultura participa dessa possibilidade e, mais do que isso, como mensurar de forma científica o que a agricultura pode trazer de benefícios em relação a esse sequestro de carbono, a essa questão dos gases do efeito estufa. Uma das iniciativas aqui no Brasil, a gente tem já alguns grupos trabalhando separadamente, mas uma das iniciativas partiu da Bayer. E é por isso que a gente está aqui com o Eduardo Bassos, que é diretor de sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer para a América Latina, justamente para entender um pouquinho mais sobre esse programa da Bayer, Carbono Bayer. Que tem, inclusive, Eduardo, me corrija se eu estiver errado, a função de trazer mecanismos de mensuração desse sequestro de carbono para, num futuro, traduzir isso em recursos, em remuneração para o produtor. Conta um pouquinho desse trabalho para a gente, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É exatamente isso, né? O grande desafio nosso aqui é ajudar a fazer essa ponte entre o mercado de carbono, que existe já há mais de uma década, e os produtores, né? Então, esse mercado, o ano passado, só para dar um número, né, aqui, movimentou quase 214 bilhões de dólares, mas praticamente nada foi para a mão do produtor rural. Então, o que a gente quer é justamente mostrar que o agro é parte da solução das mudanças climáticas e que, portanto, deveria e pode receber uma parte desses recursos que hoje estão aí rodando no mundo. E como é que a Bayer começa a mensurar esse programa, enfim, qual que é o objetivo de vocês, qual que é o caminho natural desse programa, Eduardo? Nós começamos olhando muito três grandes pilares. Para a gente, esse é o caminho mais óbvio, que passa por, primeiro, a implantação de boas práticas agrícolas, né, o que a gente chama aqui no Brasil de agricultura baixo carbono. Então, é ajudar o produtor através de plantio direto, integração lavoura-pecuária, cultivo de cobertura e várias outras técnicas que podem ajudar a colocar carbono no solo. O segundo pilar é MRV, medir, reportar e verificar. Esse segundo ponto é importantíssimo para o agro, porque muito da desconfiança que o setor de carbono tem no agro é que é muito difícil provar que o carbono está lá e que ele vai ficar lá. Então, o que a gente está trabalhando, inclusive com uma parceria com a Embrapa, desde o princípio do projeto, lá em 2020, foi trazer ferramentas que tornem essa mensuração, esse reporte, essa verificação mais baratas, escaláveis e aceitas, tanto pela ciência quanto pelo mercado. E aí eu já emendo o terceiro pilar, que é o mercado. Então, a gente tem trabalhado muito também com duas frentes dentro de mercado, mercado voluntário e mercado regulado. O mercado voluntário, por exemplo, a própria Bayer se comprometeu a ser carbono neutro até 2030. Hoje, 1.600 empresas se comprometeram a fazer a mesma coisa e essas empresas estão indo no mercado comprar carbono, né, para compensar suas emissões. E do outro lado, você tem o mercado regulado, que são grandes países ou estados, por exemplo, a Califórnia, né, o PIB da Califórnia é maior que o do Brasil. Então, quando um estado do tamanho da Califórnia fala que vai ser carbono neutro, ele puxa uma série de empresas que estão na Califórnia e que, se quiserem seguir na Califórnia, vão ter que compensar suas emissões. Essas emissões, de novo, podem ser compensadas no setor de energia, podem ser compensadas colocando, por exemplo, gás carbônico num poço de petróleo, mas o que a gente está falando aqui é: vamos capturar carbono e alimentar o mundo através da agricultura. Boa, então vamos seguir esse roteirinho que você já trouxe aí para a gente. O primeiro deles é identificar as práticas que são passíveis aí de mensuração. Essas práticas você citou plantio direto, integração lavoura-pecuária e... Cultivo de cobertura. Cultivo de cobertura. As três estão sendo analisadas ou a Bayer começou por alguma especificamente?
Nós tomamos uma decisão global de começar por aquelas culturas que têm o maior impacto em emissão. Então, se a gente olhar no agro, o agro representa aproximadamente agro mais pecuária, mais desmatamento, enfim, toda a parte de mudança de uso da terra representa alguma coisa em torno de 23% das emissões globais. Então, sempre que alguém falar, né, que o boi é culpado, não é o agro, né, o maior emissor do mundo está ligado à energia e transporte, o que é normal também, mas é importante, né, a gente deixar isso muito claro. Agora, quando a gente separa só a agricultura dentro desses 23%, as 3 principais culturas emissoras são arroz, milho e soja. Ou seja, se você não fizer um trabalho nessas 3 culturas, pouco adianta trabalhar em todas as outras. Então, por isso que nós começamos nessas 3, nos 3 países principais dessas 3 culturas, que são Brasil, Estados Unidos e Índia. Então, como a gente começou muito com grãos, as principais ferramentas usadas nas culturas de grãos para reduzir a pegada de carbono estão mais voltadas ao plantio direto e cultivo de cobertura. Então, nessas duas, a gente está muito mais focado, em que pese alguns produtores que estão no projeto têm integração lavoura, pecuária e floresta, e a gente, obviamente, vai olhar, né? Nós estamos olhando, mas nós tomamos uma decisão de começar muito mais por plantio direto e cultivo de cobertura. Legal. Daí, o segundo pilar, que é aí a questão da mensuração. Na prática, como é que isso está sendo feito? Você falou da parceria com a Embrapa, mas o dia a dia, o que acontece? Que tipo de medição é feita? Onde vocês estão? Com quem vocês estão trabalhando? Enfim, conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Claro. O que é, para mim, uma das partes mais interessantes desse projeto foi a alta adesão dos produtores desde o princípio. Quando a gente começou a conversar com os produtores, em fevereiro, março de 2020, muita gente começou a perguntar: poxa, que legal essa agenda de carbono, mas como é que funciona? Como é que eu faço na propriedade? E a gente teve que ir atrás justamente de um protocolo científico comprovado, né, que pode fazer essa rastreabilidade do carbono. Hoje não tem, né, Eduardo? Hoje não tem pronto, então, né? E isso é interessante. Tem um protocolo, mas ele é muito caro. Então, esse protocolo, para você provar que tem carbono na tua propriedade, você tem que cavar uma trincheira de mais ou menos 1,5 metro de profundidade e a cada 5 centímetros retirar uma amostra de solo, homogeneizar essa amostra, mandar para um laboratório, fazer uma análise e aí você tem um resultado. Esse custo hoje está em torno de $20 por hectare. Nós estamos falando de um pagamento hoje, o Banco Mundial é a referência global em valor, hoje uma tonelada de carbono está valendo $5. Então, poxa, você vai gastar 20 para ganhar 5. E esse é um dos motivos pelo qual o agro não avançou nessa agenda. Tá? A pessoa falou: poxa, sai mais caro, como diz o pessoal, né? Sai mais caro o molho que o peixe. Então, muito do que nós estamos fazendo com a Embrapa desde o princípio foi: poxa, tem tecnologia mais barata? Né? Tem tecnologia mais barata e aceita pela ciência e aceita pelo mercado? Tem. E é isso que nós estamos trazendo. Então, a gente começou um trabalho com a Embrapa, com parceiros da Embrapa, por exemplo, a Agrorobótica, que faz um trabalho já dessa medição a campo, onde, ao invés de cavar uma trincheira, retirar, mandar para um laboratório para fazer uma análise química ou física, né, de queimar a amostra para retirar depois ali o carbono, a gente trouxe tecnologias novas. Eu brinco sempre que é literalmente tecnologia de Marte, da NASA. É uma tecnologia que foi desenvolvida pela NASA, que usa laser. Então, você derrete a amostra e aí você captura, então, todos os nutrientes que estão ali. Carbono é um deles. Então, isso você consegue fazer num custo muito menor. Hoje, nós estamos falando de um custo aproximado de $5, mas o que a gente quer é terminar essa safra já podendo oferecer uma solução real com um custo aproximado aí de, no máximo, $1. Então, essa é a grande investimento. Todo mundo que está nesse setor hoje está olhando isso, né? Como reduzir esse custo para que o produtor, independente do preço que o mercado estabeleça, hoje tem carbono sendo vendido a $2,5, tem carbono sendo vendido a $100, né? Mas se o custo é 1, poxa, o produtor pode ganhar dinheiro independente do cenário, e é isso que a gente quer.
Então, para isso, a gente a gente trouxe 413 produtores em 15 estados brasileiros e a gente já fez mais de 80 mil amostras até agora. Bom, mas a grande dúvida, inclusive em conversas com pesquisadores, Eduardo, é como garantir a estabilidade desses resultados, já que o Brasil, primeiro, é diverso, segundo, as condições podem ser diferentes de um ano para outro, enfim, a situação é diferenciada, né? Como é que isso vai se dar na prática? Como buscar um resultado mensurável, cientificamente comprovado para isso? E você tem toda a razão, obrigado pelo comentário. Sim, né, sistemas agrícolas são complexos, são um ponto importante que eu sempre comento, né, quando falo, poxa, mas né, dá para fazer isso daqui com energia, você trocar, você põe gasolina no seu carro, você troca por etanol, o ganho em emissões ele é direto, né? Então, enquanto você rodar com etanol versus gasolina, você está ganhando, é fácil medir, né? Aqui não, aqui a gente está falando de um sistema que tem pelo menos 3 grandes variáveis, né? O solo, o clima e as práticas agrícolas. Então, faz uma grande diferença se eu plantar, por exemplo, soja, milho, braquiária, ou eu plantar, por exemplo, batata, né? Então, cada um deles vai ter um perfil de revolvimento do solo, uma quantidade de adubo aportado, uma quantidade de matéria orgânica aportada, e tudo isso está sendo considerado dentro do projeto. E parte da solução ela vem de 2 grandes frentes. Uma frente é baratear o modelo de medição, mas a segunda frente é digitalizar todas essas informações. Então, tudo que a gente está fazendo aqui tem Climate Field View, né? Então tem um sistema que faz toda a georreferência dessas coletas e que começa a trabalhar colocando números. A Embrapa tem ajudado a gente nisso também, para criar um modelo onde a gente possa dizer, olha, se você tiver em Lucas do Rio Verde, se chover 1.700 milímetros, se você plantar Monçói Decalbe e colocar uma braquiária Rusisiensis, você vai ter alguma coisa entre 1,2 e 1,3 toneladas de carbono por hectare. Hoje isso não existe, hoje não tem, o número, claro, que é só uma referência, e esse é o desafio nosso, né? Então, como a gente ajuda o produtor a se planejar no futuro, a ter uma ideia de quanto ele vai conseguir capturar e, a partir daí, também de quanto ele vai ter de ingresso financeiro por estar realizando aquelas boas práticas. Pelo que eu estou entendendo, são protocolos personalizados ou regionalizados aí de boas práticas que o produtor, se adotar, ele já consegue ali ter um parâmetro do que ele está sequestrando de carbono, do que ele está conseguindo garantir aí de menos emissão. Exatamente. Então, nesses 413 produtores, a gente está falando de 15 estados brasileiros, basicamente, estou dizendo que do Rio Grande do Sul até o Maranhão, né, toda essa faixa aqui de Brasil, tem projeto. Então, tem projeto hoje em Pampa, tem projeto em Mata Atlântica, tem projeto no Cerrado. A gente tem vários biomas envolvidos nesse piloto, justamente para conseguir entender a demanda e a realidade de cada uma das regiões. E fica simples aqui explicar, né? Se a gente pensar só em cultivo de cobertura, por exemplo, eu tenho um pacote no sul do Brasil que pode incluir, por exemplo, cevada, centeio, nabo forrageiro, trigo. Não dá para fazer isso no Maranhão, quer dizer, a maioria dessas culturas não dá para plantar lá. Agora, lá eu posso pensar em diferentes tipos de braquiárias, tem capim-sudão, enfim, eu tenho um outro olhar, milheto, sorgo, que a gente tem que trazer em cima, claro, da absorção de carbono, mas o ponto principal para o produtor, e a gente respeita e entende claramente isso, continua sendo produtividade. Então, o produtor ele busca, por exemplo, em soja, hoje nenhum produtor quase planta soja para colher menos de 60 sacas. Né? E quando a gente conversa com a maioria dos produtores que estão no projeto, eu falo, poxa, eu quero produzir 100. Tá? Como é que você produz 100 toneladas sem adicionar matéria orgânica? Não dá, não dá, a gente sabe disso. Então, os solos brasileiros têm uma limitação de teor de argila, né? Em geral, os solos brasileiros têm menos argila, e quando tem argila, essa argila geralmente é caulinita, que é uma argila de baixa absorção.
Então, eu tenho que aportar matéria orgânica para aumentar a produtividade. Mas olha que bacana, ao aportar matéria orgânica é carbono. Então, existe um ganha-ganha muito claro e é isso também que a gente está ajudando os produtores. Então, aumentar a produtividade junto com a agenda de carbono. Isso é muito legal, porque você tem aí a possibilidade de ganhar mais através da produtividade e também participar desse mercado que está em franca expansão, como você bem colocou. Agora, em quanto tempo esses protocolos estariam prontos? Em quanto tempo a gente sairia dessa parte de pesquisa para realmente a gente ter na prática aí o retorno, Eduardo? Em no máximo 3 anos. O que a gente tem sido muito conservador, porque a gente conhece muito a agricultura, né? A Bayer está celebrando 125 anos de Brasil, então, sim, a gente não está aqui, né, desde ontem, né? A gente está aqui há muito tempo e a gente entende e respeita os ciclos da natureza ligados à produção agrícola. Mas o que a gente vê também é que 3 anos é super conservador, porque tem muita tecnologia nova vindo muito rápido que pode acelerar essa mudança. Então, nós temos alguns produtores que a gente está ainda mais próximo e que a gente já consegue agora, no final dessa safra 21-22, né, quando começar a colheita, a gente vai refazer aquelas 80 mil amostras e a gente já vai ter um comparativo interessante para dizer, opa, essa variedade aqui foi melhor que aquela, esse híbrido foi melhor do que aquele, esse cultivo de cobertura foi melhor, essa adubação aqui com sulfato foi melhor que com ureia. Tem muita pergunta ainda que eu sempre brinco que a questão não é só responder todas as perguntas, é ter as melhores perguntas. E por isso que a gente também está se cercando cada vez mais de bons parceiros. Então, o ano passado a gente começou esse projeto com a Embrapa. Esse ano a gente está trazendo Exalc, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Unesp, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFMG. Então, assim, a gente está aumentando esse ecossistema acadêmico para também trazer soluções, né, que são baseadas em ciência, mas, obviamente, que tenham lógica para o campo, para o produtor. Do contrário, elas não vão ser aplicadas. Legal. E terceiro e finalmente o último parâmetro aí, que é a questão do mercado. A gente já entendeu que para o comprador é importante, seja ele voluntário, seja ele do mercado, porque ele adquire um crédito que ele acaba podendo zerar ou pelo menos diminuir aí o passivo dele aí em relação aos gases de efeito estufa, enfim, a questão do carbono, da eliminação do carbono. Agora, para o vendedor, Eduardo, como é que funciona? Ele recebe como isso? É em dinheiro? É em redução de juros na hora de fazer um financiamento? Enfim, na troca de materiais, de produtos? Como é que funciona esse mercado para quem vende? Hoje, boa parte desse mercado, ele movimenta dinheiro mesmo. Então, hoje o que acontece por exemplo, boa parte desses 214 bilhões que foram movimentados foram, por exemplo, Califórnia hoje, que é um dos maiores mercados do mundo, o produtor ele tem 1.000 hectares de floresta, ele fala assim, opa, legal, eu vou converter então essa floresta eu poderia derrubar, ao invés de derrubar eu mantenho em pé, eu converto essa floresta em créditos de carbono e esse crédito é que ele vende. Então hoje no mercado da Califórnia, por exemplo, tem gente recebendo $10 por tonelada. A mesma coisa na Europa. Então, na Europa, tem vários países que já avançaram em legislações, e lá na Europa o produtor fala assim, poxa, bacana, eu deixaria meu solo exposto uma parte do ano, se eu colocar cultivo de cobertura e evitar a emissão, eu vou ter ali 2 toneladas, por exemplo, por hectare de carbono capturado. Ele comprova que tem aquelas 2 toneladas porque está fazendo boa prática, aquelas 2 toneladas ele coloca no mercado e vende. Por exemplo, hoje na Europa é o maior preço relativo que a gente encontra. Tem produtor já recebendo 20 euros por tonelada, que é bastante coisa. A gente está falando aqui no Brasil hoje, quem está movimentando na ordem de $5. O próprio RenovaBio, que não é carbono no solo, né, mas dá uma boa referência, a gente está falando aí em R$ 45 por tonelada.
Então, sim, existem algumas referências e é dinheiro. Então, sim, é dinheiro no bolso hoje que está sendo feito. Claro que com o andar desses projetos e a entrada de novos atores, isso tudo pode mudar, né? Você pode converter isso em ponto, por exemplo, de fidelidade, você pode converter em outras coisas, mas hoje boa parte do mercado ele é movimentado por dinheiro mesmo. Que o produtor vai poder usar para reinvestir, inclusive em técnicas que possam aí ampliar essa participação dele no mercado de sequestro de carbono. Sim, e um ponto muito interessante que você comentou, né, dos juros, por exemplo, hoje a gente tem o governo federal super parceiro, então, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, o MMA, todos esses ministérios, eles estão se movimentando para ajudar a fomentar que essa agenda realmente dê certo, né? Eu sempre comento isso, é uma agenda que é ganha-ganha para todo mundo, né? Então, se você é ambientalista, você está olhando o lado do carbono, é bacana. Se você é ruralista, você está olhando o lado de produzir mais, capturando carbono, que também é super bacana. Então, a gente tem um alinhamento muito interessante. Existe hoje muita gente no governo federal trabalhando para viabilizar esse repasse de recurso, e uma das frentes que a gente tem conversado aí muito mais com o Ministério da Economia é de criar essas linhas verdes onde o produtor que é mais sustentável, por exemplo, que tem um projeto de carbono, teria acesso a uma taxa de juros diferenciada. Então, é claro que isso depende de regulamentação, mas por isso mesmo que a gente tem dialogado semanalmente com o governo federal para que isso avance. Então, existe o interesse de todo o setor para que o produtor receba, né, e o que a gente está trabalhando é justamente para isso. Então, que o produtor que tem excedente de reserva, esse excedente que poderia ser desmatado, se ele não quiser desmatar, que ele possa receber por aquele carbono que ele deixa de emitir, o produtor que faz agricultura conservacionista, que ele receba porque ele está também capturando carbono, enfim, que a gente consiga um equilíbrio e mostre que o agro é parte da solução de mudanças climáticas. Para a gente encerrar, Eduardo, você acha que com essa ampliação da participação do Brasil nesse tipo de mercado, a gente vai conseguir definitivamente provar que a agricultura brasileira é sustentável? Sim, com certeza, porque aí a gente não fala mais de romantismo, né? O assunto acaba muitas vezes ficando romântico demais. Ah, que bonito, passarinho cantando. Nós estamos falando aqui do setor financeiro, das grandes empresas de grandes países comprando. Ninguém compra, ninguém transaciona dinheiro só por romantismo. Então, é uma agenda que, uma vez provado que o agro captura, que o agro bem feito ele é amigo do meio ambiente e não inimigo, como muita gente tenta colocar, uau, o dinheiro, o recurso vem. E quando o recurso vier, é a melhor prova de que a gente está no caminho certo. Eu não tenho dúvida disso, e é isso que vai acontecer nos próximos anos para o agro brasileiro e, obviamente, para o agro mundial. Legal. Bate-papo muito legal aqui com o Eduardo Bastos, diretor de sustentabilidade da divisão agrícola da Bayer lá para a América Latina, aqui para a América Latina. Eduardo, parabéns pelo programa, pelo projeto aí de vocês. Espero que os produtores possam entender a importância desse trabalho e não só os produtores que participam do programa junto com vocês, mas todos os produtores do Brasil, através do acesso a esses protocolos, possa adotar essas práticas para, de alguma forma, participar desse mercado e, mais do que isso, provar aí que temos sim uma agricultura sustentável. Isso é muito legal. Obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e estar tirando as nossas dúvidas sobre esse mercado que é novo para o produtor brasileiro e o produtor brasileiro precisa se inteirar dele e participar dele, certo, Eduardo? Perfeito, perfeito. Eu que agradeço e vamos junto nessa jornada, que ela vai ser muito, muito interessante para todos nós. E qualquer novidade, avisa a gente aqui. Pode deixar, estamos em casa. Valeu, Edu. Obrigado. Um abraço para você. Obrigadão. Tá aí. Eduardo Bastos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A Bayer é uma das primeiras empresas aí a se preocupar com essa busca, né, de ferramentas ou formas de mensurar a produção o sequestro de carbono, né, que é feito pela agricultura, para
gerar algum retorno financeiro para o produtor a partir desse sequestro de carbono, ele consegue se financiar, ter recursos para continuar investindo na produção, na atividade dele. Legal, um exemplo bastante bacana e que a gente vai acompanhar de perto aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.